Para a gente interagir aqui, saber o que é inteligência emocional e autodomínio. O que a gente vai falar, né? Então, olha só. Que essa daqui tá um pouquinho longe. Vamos lá. Essa aula nós vamos sair daqui de modo diferente, né? Nós vamos entender que nós somos vítimas da circunstância, mas o governo está na nossa mão. Então, usar a inteligência emocional é saber governar as nossas emoções. Então, isso nós vamos aprender um pouquinho hoje. Deixa eu ver. Tem mais alguém querendo entrar aqui? Então, hoje nós vamos falar sobre esse governo que está nas nossas mãos e o que fazer, né? Como governar as nossas emoções, como lidar com elas em tempos tão diferentes, né? Em tempos tão corridos, onde tudo é muito rápido, tudo é questão de segundos, tudo é questão de uma velocidade, eu digo que é a velocidade da luz, né? Porque é tudo muito rápido. Às vezes a gente clica tão rápido no celular, no notebook, que a gente trava. Porque a gente tá mais rápido, querendo fazer as coisas mais rápidas do que já são. Então, nós vamos estar falando sobre esse governo hoje. A inteligência emocional não é sentir menos, é decidir melhor. Então, nós vamos aprender como escolher aquilo que nós vamos deixar guardado. Quem é que tem aqui um quartinho de depósito? Um quartinho na sua casa, tem um canto onde você guarda as suas coisas, onde você pensa assim, ó, isso daqui de repente eu não tô usando, mas pode ser que mais pra frente eu vá usar, então eu vou guardar. Eu vou guardar porque provavelmente mais pra frente, se eu precisar, tá aqui, certo? Se eu precisar, vai estar aqui pra me usar. Então, eu coloco lá no quartinho. Chega um dia, você vai abrir a porta do quartinho, a porta tá emperrada, não abre. Por que não abre a porta? O que será que aconteceu? Não abre a porta porque nós temos acúmulo de coisas guardado e que talvez, na maioria das vezes e na sua maior possibilidade, nós nunca usaremos novamente. Então, escolher aquilo que vai fazer parte da nossa vida hoje é o que nós vamos falar. Como governar essas emoções, essas decisões. Eu estou escolhendo certo, estou escolhendo errado. O que ela vai resultar na minha escolha? Vai ser benéfica, não vai? Vai dar certo, não vai? Como será, né? Hoje nós vamos falar sobre essa escolha. Então, vamos lá. Quem lembra, alguém aqui que está aqui nessa aula hoje, estava na primeira aula e lembra que nós falamos sobre os temperamentos? O que é o temperamento? É a semente, mas a inteligência é o cultivo. A inteligência é o emocional, é o cultivo. O temperamento é a semente. Então, o cultivo é a inteligência. Então, a inteligência emocional governada com autodomínio. Para que eu possa governar a minha vida, eu tenho que entender sobre os meus temperamentos. Eu tenho que saber quais são os meus temperamentos, para que eu possa governar as minhas emoções, para que eu possa ter um resultado favorável nas minhas escolhas. Eu preciso saber o meu temperamento,
Quem sou eu? Eu sempre uso um provérbio que eu gosto muito de colocar como um chavão. Quem sou eu na fila do pão? Anote aí, comece a pesquisar quem sou eu na fila do pão. Faz uma pesquisa sobre você. Nós entramos na internet, nós entramos no Google, nós usamos a IA e nós pesquisamos tudo que nós queremos saber. Mas será que eu já pesquisei sobre mim? Você já pesquisou sobre você? Ah, mas como que é isso, Márcia? Olha, eu não vou fazer uma pergunta para a IA, quem sou eu? Eu vou me olhar no espelho e vou perguntar, quem é você? Será que eu sei quando eu pergunto para você, quem é você? Quando eu olho para mim no espelho e eu pergunto, quem sou eu? Qual resposta eu tenho? Qual é a resposta que eu tenho de saber quem sou eu na fila do pão? Então tá aí. O primeiro o primeiro passo, o primeiro degrau para que eu tenha um equilíbrio emocional, eu tenho que descobrir o meu temperamento. Eu fico culpando TDAH, eu fico culpando a ansiedade, eu coloco tudo na depressão, eu coloco tudo no meu marido, na minha esposa, na minha irmã, na minha tia, no meu sobrinho, nos meus filhos, eu coloco no meu patrão, eu coloco no governo, eu coloco em tudo isso. Mas antes de saber isso, eu tenho que saber o que eu causo. O que eu causo? O que eu sou? O que há em mim que causa em mim algo que eu não quero mais sentir? Quando eu tomo essa decisão de querer saber quem sou eu e o que eu estou fazendo com a minha vida, eu começo a mudar o caminho. Eu começo a entender o que é o equilíbrio, o que é o posicionamento, eu começo a entender sobre o processo e eu paro de reclamar sobre o processo, porque o processo só vai ficar difícil porque eu intensifico o processo da minha vida. Qual é o propósito? O propósito é que eu tenha uma vida com equilíbrio, que eu aproveite o melhor da vida. Qual é a possibilidade do Criador ter criado algo em razão de desfavorecer aquilo que ele criou? Nenhuma. Nenhuma. Ele criou o melhor. Boa noite, Tereza. Seja bem-vinda a todas que entraram depois do boa noite. Olha só, nenhuma, não há possibilidade. Obrigada, eu agradeço por vocês estarem aqui. Não há possibilidade. Então, o que causa a ruína da minha vida? As minhas escolhas. As minhas escolhas. Ah, mas eu não escolhi meu pai, não escolhi a minha mãe. Tá, tudo bem, eu também não. Mas eu posso mudar isso agora na minha vida adulta. Eu não preciso ser menina a vida inteira. Eu não preciso ser mimizenta, chiliquenta a vida inteira. Eu não preciso ser chiliquento a vida inteira. Eu posso realmente viver a minha vida adulta. Aliás, eu cobrei tanto para viver a vida adulta e a liberdade. Hoje eu tenho a vida adulta e a liberdade. Mas o que eu faço com ela? Então, hoje, a nossa aula é falar no primeiro pilar, como não ser refém das próprias emoções. Esse é o primeiro pilar. Hoje nós vamos falar sobre 4 pilares. E esses 4 pilares, ele já coloca a gente no segundo degrau. O primeiro degrau é meus temperamentos. Quem eu sou? Depois, quem quiser saber qual é o seu temperamento, me procura que eu passo para você o teste. Olha só. Como ser refém, como não ser refém das próprias emoções. Aprendendo a escolher, a fazer as minhas escolhas. Aprendendo categoricamente a dizer não para aquilo que tem que ser não e dizer sim para aquilo que tem que ser sim. Quando eu decido isso,
eu começo a mudar a questão das minhas escolhas. Por quê? Eu preciso parar de querer agradar todo mundo. Nem Jesus agradou. Então eu também não vou. Nem que eu tente. Então, se eu já sei que eu não vou nem tentar. Eu preciso ter a convicção de que o não vai doer mais em mim se eu não falar do que na outra pessoa. Se você falar não para uma coisa que você não quer fazer, a outra pessoa vai ficar bicudinha, vai ficar chateadinha, mas vai passar. Você, porém, se você fizer, você vai se contrariar, você vai se revoltar, vai criar em você um ranço e você não vai se livrar daquilo tão cedo. Então, é muito mais fácil praticar o não, dizer sim para aquilo que realmente eu quero fazer. Gente, nós precisamos entender que o sim e o não, eles são parceiros. Eles não são inimigos, eles são parceiros. Quando eu falo não para uma pessoa, eu estou dizendo sim para que eu não sofra e para que eu não seja uma pedra de tropeço na vida da outra pessoa. Porque se eu querer ajudar ela sem e realmente intenção de valor, em passar valor, agregar valor àquela outra pessoa, eu vou estar sendo uma pedra de tropeço para ela. Eu não vou ser um bom sim para ela. Então é melhor eu dizer não. Então, olha só, o primeiro pilar vai nos mostrar aquilo que nós devemos fazer. Suas emoções são passageiras barulhentas. Elas podem falar, gritar, sugerir caminhos, mas elas nunca podem assumir o volante. O volante é do seu eu consciente. Para quem você está entregando o volante da sua vida? Quem está governando a sua vida? Se você deixar suas emoções fluírem com tudo que acontece à sua volta, o governo vai ser uma furada. O governo vai arruinar a sua vida. Então, olha só, eu realmente preciso saber quem está controlando a minha vida. Sou eu ou quem? Então, quando eu sei qual é o meu temperamento, quando eu pesquiso sobre mim, eu sei se eu estou governando ou não a minha vida. Se você está entendendo até aqui o que eu estou falando, coloca aqui no chat, vai colocando aqui nos comentários, se você está entendendo, qual é realmente a clareza que você está tendo disso que eu estou falando. Olha só, o segundo ponto é a identificação. A identificação daquilo que eu vou ter em relação, a Thaís disse que sim, a Tereza também, olha só, isso é o que a gente tem, estar pronta, disposta, aberta, para a gente compreender aquilo que está acontecendo na nossa vida, para que eu possa mudar, para que eu possa me tornar mais leve, para que eu possa ter equilíbrio sobre as minhas emoções, sobre a minha vida, para que eu possa ter governo sobre a minha vida. Entenderam? Olha só. Pela parte primitiva do cérebro, a nossa parte primitiva do cérebro, ela fica guardado aquilo que vai gerar, aquilo que gera medo. Então, se você tem medo de dizer um não, aquilo vai ter uma memória ali registrada. Toda vez que você tiver que dizer não, vai acionar um gatilho, vai ativar a ansiedade, vai colocar você no estado de nervosismo, você não vai conseguir raciocinar com lógica. Você vai reduzir o seu raciocínio. Então, olha só, identificar a minha vida, o que acontece ao meu redor através daquilo que eu escolhi para mim. Então, eu preciso aprender a identificar as coisas que estão acontecendo ao meu redor. Eu preciso parar de sair que nem cego em tiroteio. Eu preciso concentrar a minha audição em quem está conversando comigo. Eu tenho que parar de ficar no celular quando eu estou conversando com alguém.
para que eu possa entender, para que eu possa receber, para que eu possa compreender, porque o meu cérebro está recebendo, ele está registrando. Então, quando a outra pessoa fala, eu murcho as minhas, né, os meus neurônios de resposta loucamente, vou ouvir, vou interpretar, vou decidir se eu vou responder ou não, seja qualquer questão na minha vida. Isso daí é treinar o equilíbrio. Isso daí é ter o governo sobre as suas emoções. Como é isso? Entre uma conversa, um diálogo, tem uma ação, uma reação. Entre uma reação, existem as emoções negativas, positivas. Se eu não analiso, se eu não reflito, se eu não penso para responder, eu vou causar uma emoção negativa, porque eu vou responder sem pensar. Mas se eu pensar, talvez eu nem responda. Isso eu crio para mim um equilíbrio de leveza no meu emocional. Com isso, o meu cérebro, ele vai ficando menos desocupado por coisas desnecessárias. Então, olha só, é o quartinho. Não é só pegar as coisas e amontoar. Ah, deixa, depois eu resolvo. Ah, aconteceu esse problema, depois eu vejo isso, agora não dá. Ah, tá, deixa aqui, depois eu vejo. Amanhã eu vejo, depois eu vejo. E assim você vai passando. É assim você vai passando. Só que chega uma hora, começou na segunda, quando você chegar no sábado, você não resolve mais nada. Você tá até aqui, ó, transbordando de estresse, de exaustão. Você tá com uma exaustão que você não consegue aproveitar nem o seu final de semana. Você detona com o seu final de semana. Então, olha só, se eu não manter as minhas escolhas no equilíbrio, uma questão a responder ao certo estímulo, o olho. Você está falando, é isso? De olhar para quem você conversa. Isso, olhar. Assim, você boa tem noite a todas, tudo bem? Na verdade, isso é recorrente em mim, né? E eu tenho aprendido a silenciar antes. Tereza, só um minutinho que o meu Bluetooth não conectou ainda. Aqui eu não tô te ouvindo direito. Peraí. Fala, vamos ver. É assim, ó, eu tô aprendendo a silenciar. Eu sou uma pessoa muito reativa, muitas vezes, né? E desde faz um tempinho eu tô aprendendo a olhar o problema, ao invés de responder de imediato, que é o meu natural, e eu não posso negar o meu natural, o que eu faço? Eu respiro, olho a situação de fora. E aí eu tenho você já ensinou a gente a respirar e a contar também. Então, eu vou, respiro e conto até responder. Porque, na verdade, a gente, muitas vezes, isso comigo, tá? A gente tá no automático, a gente já quer responder, a gente não consegue ver, às vezes, um vídeo todo explicando. Hoje aconteceu isso também, duas coisas. Eu olho um vídeo, a pessoa começa um vídeo para chamar a atenção de uma notícia explosiva e você já tem a tendência a responder. E, na verdade, ela quer dizer ao contrário do que ela começou falando. Então, nós estamos muito reativos, muito cheios de opiniões. E isso acontece muito comigo. E eu tenho aprendido, desde quando você ensinou a respirar, olhar o problema de fora e depois responder. Então, tem feito muito sentido para mim. Por isso que eu falo, é uma questão no caso. Você não responde aquele estímulo. Você espera um pouco para responder. É isso que eu quis dizer, você olha de fora. Tenta sair um pouco do problema e olha por fora para tentar responder. É isso, né? Sim, eu não consegui conectar, ouvi um pouco do que você falou, porque eu não... O som ficou ficou muito chiado. Aguarda só um minutinho, que eu vou ver novamente aqui. E eu tô sem o outro fone aqui. Sem ninguém para me ajudar.
E hoje ele não quer conectar. Alguém fala um oi, vamos ver se é... É só pra hora que chega aqui pra mim, porque chega muito aberto. Chega muito aberto. E eu com problema de audição, se eu não conectar ele aqui, fica difícil. E toda vez de conectar ele no notebook, ele fica aperreando aqui. Não quer realmente conectar. E agora, tá me ouvindo melhor? Não, vou pegar o outro fone. Espera só um minutinho. Tá, deve ser o seu, porque as outras estão ouvindo, né? Sim. Então deve ser o dela lá. Mas vocês entenderam o que eu quis dizer? Que na verdade é saber esperar para responder e não reagir imediatamente? Entendeu, beleza. Vamos ver se vai agora. Opa, agora ficou 10. Uhum. Sim. É. Exato. Então, é isso que a Tereza colocou, pessoal, é muito, muito importante, porque tem a técnica, eu uso a técnica terapeuta, é o ato de nomear. Quando eu digo que eu estou com raiva, eu me separo da raiva. Eu não sou a raiva, eu estou sentindo raiva. Então a gente precisa aprender a nomear os sentimentos. Mas as pessoas olham pra gente quando a gente tá bravinho e falam assim: você tá irritadinha, chatinha, nervosinha de TPM, ou você acordou com o pé esquerdo, ou você deu um chute num tijolo, como é que é? Então, olha só, não, eu estou com raiva hoje. Exatamente, por quê? Porque quando eu falo que eu estou com raiva, eu sei que eu estou sentindo e não sou a raiva. Eu não sou a raiva. Eu tenho esse sentimento. Mas por que que eu tenho o sentimento da raiva? Porque com certeza eu permiti que algo que eu não refleti sobre responder, sobre escolher, sobre decidir, eu não fiz com clareza. Eu não fiz com clareza. Eu fiz por impulso. Quando eu deixei a raiva ser o governante da minha vida. Quando eu deixei o nervosismo ser o governante da minha vida. Por isso, aquele segredinho daquele exercício de respiração que eu passo, gente, aquilo é fundamental para você errar menos na sua vida. Porque quando você tá num estresse, que você tá ansiosa, ansioso, se você para um minuto para você fazer o exercício de respiração, a sua resposta vai ser outra. A questão que você está vivendo, aquele ambiente que você está vivendo, aquele momento de discussão, aquele momento de estresse, ali vai ser outro. O resultado vai ser outro. Nós precisamos mudar os resultados que nós temos na nossa vida.
A questão do que acontece no ambiente onde eu estou, isso significa que eu não posso resolver e culpar o outro. Eu não posso permitir que o outro entre e eu o culpe depois. A decisão é minha. Eu preciso aprender a ter maturidade e resolver os meus perrengues, resolver a minha questão, assumir que eu sou chata, assumir que eu sou inconveniente, assumir que eu sou acelerada, assumir e dar nomes. Dar nomes. Olha, eu tenho esse processo de nervosismo e de aceleração quando eu estou perto de decidir alguma coisa. Então, quando eu me posiciono a falar, eu mudo a questão. Eu mudo a questão. Aí lá vem a estressadinha. Por quê? Porque quando eu estou estressada, eu não aviso as pessoas à minha volta. Porque quando eu aviso as pessoas, olha gente, hoje eu estou estressada, estou vivendo um momento de estresse. As pessoas vão olhar e vão falar, puxa, acho que eu vou trazer um chá para ela, acho que eu vou comprar um chocolate para ela, acho que eu vou fazer um carinho no cabelo dela, acho que eu vou estender a mão para ele, vou fazer alguma coisa em favor dele para ver se melhora a vida dele. Eu vou mudar o ambiente onde eu estou, mas eu chego lá e regaço, eu chego lá e detono, eu chego lá, sabe, reclamo do café, reclamo da água, reclamo do calor, reclamo da chuva, eu reclamo de tudo. Então, onde vem a estressada, vem o chato, lá vem o chato, lá vem a estressada. Então, olha só, nós precisamos mudar o que as pessoas pensam da gente. Se eu quero que as pessoas tenham uma visão diferenciada de quem eu sou, preciso mostrar para ela quem eu sou na fila do pão. Quem eu sou na fila do pão vai fazer a diferença. A diferença entre sentir e agir. Vamos lá. A validação do sentimento. Sentir é involuntário. Eu não tenho controle sobre o que eu sinto, mas eu tenho controle sobre o que eu falo. Porque no momento que eu sinto, eu paro, reflito e vou analisar o que eu estou sentindo antes de falar. Eu não posso simplesmente sentir e falar. Posso. Eu preciso parar. Eu preciso entender que eu estou vivendo uma vida de liberdade, porque agora eu sou adulto, eu pago minhas contas, eu tenho meu salário, vem o boleto no final do mês, lá a fatura. Então, eu preciso ser grande, eu preciso ser adulto, eu preciso ser responsável pelas minhas emoções negativas, pela minha exaustão. Ah, mas você não conhece meu marido, tá? Você também não conhece o meu. Você não conhece minha esposa, tá? Não tem problema. Não tem problema. Quem conhece é você, que vai aprender a lidar é você. Eu aprendi a lidar com as minhas emoções, com as minhas situações, porque eu não tinha ninguém para me ajudar. Hoje a internet tem uma enxurrada de coisas boas. Tem também as coisas ruins, certo? Mas tem também muita coisa boa. Como, por exemplo, hoje nós podemos estar aqui, tá? E tem 13 pessoas disponíveis a subir o segundo degrau, trilhar o caminho da liberdade, tá? Poder aí, ó, escolher quem você vai ser na fila do pão, como você vai viver a sua vida daqui para frente. Então, olha só. Segundo, olha a responsabilidade da ação. Primeiro, a validação do sentimento, tá? Eu vou sentir. O que eu vou fazer com o sentimento? Vamos lá. Eu sinto inveja, sinto medo, ciúmes. Não se culpe pelo que você sente. Às vezes a gente sente inveja boa. Sabe aquela inveja boa? Sabe? Já ouviu falar na inveja boa? Gente, o que a gente precisa é controlar aquilo que a gente sente. Fulana tem isso. Ai, queria tanto ter. Tudo bem. Quanto custa? Tá, onde vende? Tá bom. Amiga, eu vou lá, vou comprar, mas não vou comprar igual a sua cor. Vou comprar cor diferente, porque eu achei muito bonita, ficou linda em você. E eu também quero que fique linda em mim também. Pô, tô assumindo. Aí vai lá, você olha pra amiga e fala assim, ó. Tem aquela que chega assim e fala assim. Ai, não combinou com você essa cor. Ai, por que você não comprou verde? Ai, azul não fica bom em você. Só que você ama azul.
Só porque azul foi feito só pra você. Nem eu. Eu amo azul. Todo mundo que tá de azul à minha volta, eu faço questão de elogiar se eu tenho oportunidade. Gente, azul é maravilhoso. Você ficou lindíssima de azul. E eu também tenho meu azul, porque eu amo azul. Olha só como eu me posicionei diferente. Eu preciso reconhecer os meus defeitos. Porque eu não sou a bonitona da balachita, que é a topzera do momento e que ela é a legalzona, a sabe tudo, a inteligentona, a bonitona, tudo dá certo pra ela. Não, não sou assim. Tá lá, tem meus defeitos. Tenho muitos. Inveja é quando quer destruir a outra pessoa e não querer o que ela quer. Sim, eu concordo. Exatamente, só de você chegar exatamente para ela e dizer que a blusa ela devia ter comprado azul e não verde, você não tá querendo o bem dela, você tá querendo a destruição dela. Porque o que você fez com ela? Mandou a autoestima dela lá no chão. Por quê? Porque a da invejosa já está lá no chão. A autoestima da invejosa já está lá embaixo. A inveja não é querer ter o que você tem, é querer ter, mas não permitir que você tenha. Por quê? Porque ela não quer fazer esforço nenhum para obter aquilo que você tem. As pessoas não querem fazer o esforço que você faz, as pessoas não querem trilhar o caminho que você trilha, as pessoas não querem lutar da forma que você luta. Então, por isso que quando nós assumimos quem nós somos, nós mudamos a circunstância ao nosso redor. Nós mudamos. Nós não precisamos reinventar a roda. Mas tudo que nós podemos fazer para melhorar ela, nós podemos fazer. Porque quando eu melhoro a roda, eu melhoro a minha emoção. Eu coloco equilíbrio na minha reação em relação àquilo que eu estou sentindo. Olha, a responsabilidade de uma ação, da ação naquilo que eu estou vivendo. A culpa não é sua pelo que você sente, mas a responsabilidade é pelo que você faz com isso. O que você faz com a emoção? A culpa não é do outro, a culpa é do que eu faço com ela. Fulano me ofendeu. O que eu vou fazer com que ele me ofendeu? Eu vou analisar. Por que ele está me ofendendo? Por que ela está me ofendendo? Por que a pessoa está fazendo isso? Mas na hora da ofensa eu não quero saber. Eu retruco. Eu vou lá e bato em cima. Vou dar uma cajadada ainda mais forte. Uma resposta ainda mais dolorida. Então, eu não quero pensar, não quero refletir, eu quero atacar. Eu quero atacar. E depois eu falo, ó. Aí a pessoa fala, ó, você tá ofendendo, você tá baixando o nível. Você vai falar, mas você me ofendeu primeiro, você que começou. Não. Ele começou. Mas você não precisava continuar. Você pode ter o governo. O governo tá na sua mão, lembra? O controle tá com você. Você vai mudar de canal, aumentar o volume, diminuir o volume, pôr contraste, tirar contraste, pôr brilho, tirar brilho. Tudo se você quiser. O governo está com você. Então não adianta. A liberdade mora no espaço entre o estímulo e a resposta. Quando eu quero ter equilíbrio, quando eu quero ser livre, me sentir leve, eu decido se vou contra-atacar ou se vou neutralizar. Olha só, a Lu usa o silêncio, porque o silêncio é a melhor resposta quando você não quer se magoar e não quer discutir sobre quem está culpado naquela hora. Só que o silêncio, ele também é uma via de mão dupla. Nós precisamos saber silenciar, refletir, pensar para responder. Mas às vezes uma resposta é necessário. Uma resposta é necessário para finalizar, resolver uma questão. Então nós precisamos também, olha só, silenciar e se afastar. Isso pode criar um bloqueio. Tá? Isso pode criar um bloqueio e nós precisamos saber
precisa ter um equilíbrio. É momento, foi atacado, silencia, reflita, vale a pena responder? O que você faria nesse momento se você tivesse a oportunidade de parar, refletir e responder? O que você ia fazer? Se você fosse atacado nesse momento, com uma resposta, com uma ofensa contraditória, você ia contra-atacar ou você vai parar, responder, refletir e responder? O que você faz? Porque daí você pode evitar um problema muito grande. Mas você pode causar um problema se você silenciar e se afastar. Então, você precisa analisar o momento. Qual das duas questões, dos dois momentos, você vai colocar em prática? O que você vai colocar? Você vai responder ou você vai silenciar e dizer: amanhã voltamos a conversar onde os ânimos estão mais calmos? Então, olha só, a gente precisa entender que o governo e o controle está na minha mão, mas não para que eu possa culpar o outro. Eu tenho que ter clareza de que realmente, para uma discussão, existe um equilíbrio de razão, onde você é certo, o outro é errado, onde o outro é certo e você é errado, para todo mundo. Então, nós precisamos analisar. Então, olha só, um exemplo prático, eu vou dar aqui para vocês. Ó, uma psicanalista recebe uma crítica. Ela sente o soco no estômago. Ela sentiu. Por quê? Porque ela foi criticada. Mas ela decide respirar e responder com elegância. O que é isso? Ação. Ela vai agir. Ela vai agir de forma que a outra pessoa não esperava. Ela recebe uma crítica, é um soco no estômago. Ninguém gosta de ser criticado. Ninguém. Tudo que a gente faz, a gente quer ser aprovado. Ninguém faz nada para ser reprovado. Então, ela foi criticada, levou um soco no estômago. Mas ela prefere reagir agindo com elegância. Olha só. Reagir agindo com elegância, né? Manteve o equilíbrio, passou uma aula com poucas palavras e ainda finalizou com chave de ouro. Com isso, ela não leva essa sequela adiante, porque ela resolveu ali. Então, ali acabou o problema. Se ela responde, ela vai ficar remoendo aquela tristeza. Por quê? Porque depois ela vai se arrepender também de ter respondido. E isso não vai ser bom, nem para ela e nem para outra parte. Então, olha só. Esse é o nosso segundo pilar. O nosso terceiro pilar vai falar sobre... Não, agora a gente está no nosso quarto pilar. Terceiro mesmo. O caminho prático para o autodomínio no caos. Aí, ó, você tem um botãozinho de pausa? De pause? Você tem um botãozinho? O botãozinho que chama SOS? Você tem? Todo mundo tem. A técnica da respiração quadrada. Inspire 4 segundos. Segura 4 segundos. Inspira 4 segundos. Segura 4 segundos. Ó. 4 segundos. 1, 2, 3, 4 segundos. Soltando. 1, 2, 3, 4 segundos. 1, 2, 3, 4 segundos. Olha só. 4 segundos. Só para você dar um pause e refletir. Autodomínio é tudo na vida de uma pessoa. O mapa do corpo. Agora eu vou pedir para vocês. Deixa eu ver aqui, ó, o que vocês vão fazer. Olha só. A primeira identificação
que você vai ter. Olha só. Identifica aí na sua garganta. Aqui, ó, na sua garganta. Você vai colocar a mão. Depois aqui no seu estômago, aperte seu estômago. O que você tá usando? A sua mão e sentindo a pressão na sua garganta e no seu estômago. Você tá identificando sinais físicos, tá? Isso aqui, ó. Você tá identificando. O que você vai fazer? Você não vai explodir. Quando você fizer, quando você tiver essa atitude, numa discussão, você vai cuidar de você com mais amor. Você não vai querer responder com a agressividade, porque isso vai fazer mal para você, vai causar um bolo no seu estômago, vai dar um nó na sua garganta, vai ser para você algo que você não quer, sentir. Então, o que você vai fazer? Você vai usar os 5 sentidos a seu favor. Os 5 sentidos é o tato, é a audição, a visão, o paladar e o olfato. São 5 sentidos. Respiração, audição, fala. Você vai contar 1, 2, 3, 4. Você tá falando, tá? E você tá ouvindo. É o teu paladar. Você vai controlar, através da sua saliva, a fabricação de ácido no seu estômago na hora do sentimento que você vai ter. Seu estômago vai fabricar ou muita enzima ou muito ácido. Se você ficar com alto estresse, você vai produzir muito cortisol, vai ser uma enxurrada de ácido no seu estômago e você vai sentir aquele desconforto, aquele bolo no estômago que todo mundo fala. Então, você vai praticar os 5 sentidos. Ah, mas eu não vou conseguir fazer isso numa discussão. Você não vai fazer isso numa discussão sem antes você treinar quando você tá lá, ó, recebendo mensagem no WhatsApp que você não gostou, recebendo mensagem no direct do Instagram que você não gostou, recebendo um e-mail que você não gostou, recebendo uma ligação que você não gostou. Isso você pode fazer. É um treinamento que você pode fazer. Você vai treinando a reação que você vai tendo através dos 5 sentidos. Deus nos criou de forma perfeita e se a gente usar tudo que Ele nos ensinou, nós seremos um equilíbrio e de uma leveza fantástico, assim como era Jesus. Um cara equilibrado, centrado, bem resolvido e ainda saiu resolvendo o problema da multidão. Pô, o cara é o máximo de bom e de maravilhoso. Então, por que não copiar quem deu certo? Copia quem deu certo. Se ele deixou 5 sentidos para que eu e você possamos treinar o nosso equilíbrio para gerar leveza nas nossas emoções e termos controle sobre aquilo que nós vivemos, para não ficar acusando, ai, que propósito é esse que tem na minha vida? Que o processo é viver no deserto. Alguém aí tem essa pergunta? Já fez essa pergunta aí para o Criador? Por que eu tô no deserto desse jeito? Entrei no deserto e não tô saindo. A culpa não é do processo. A culpa não é do processo, a culpa é nossa. Nós que temos o governo. Jesus, ele é o ensinamento do governo das suas emoções. Por quê? Porque ele tinha ali um pecado de uma humanidade inteira para ele carregar. Você só tem sua família. E mesmo assim acha de viver desequilíbrio emocional. Gente, para com isso. Nós precisamos aproveitar a vida de maneira suprema. Certo? Olha só. Já aprendemos o botão do pause, o mapa do corpo e agora um ambiente seguro. Se o caos estiver grande demais, retire-se. O autodomínio também é saber a hora de sair de cena e de não parar. E de não destruir as pontes. Sai de cena. Sai de cena, literalmente. Agora nós vamos entrar naquela questão que a Lu falou. É melhor silenciar e sair.
se afastar, sair de cena. Tem questão que não resolve na hora, não. Sai de cena, vai orar, vai jejuar, vai tomar água, vai tomar um chá. Toma lá um chá de maracujá. É muito bom. Olha só. Entramos aqui no encerramento da nossa aula. E nós vamos para uma frase que eu quero deixar para vocês. Quem não governa a si mesmo será governada pelos outros e pelas circunstâncias. Quando você não governa você mesmo, você vai ser governada pelos outros e pelas circunstâncias ao seu redor. Sempre que você sentir uma emoção forte, pare e se pergunte: quem vai assumir o volante agora? É o meu impulso ou o meu governo? Eu vou pôr lá no grupo e deixar lá para você essas duas frases. Escreve ela, coloca lá no seu espelho, lê todos os dias. Quem não governa a si mesma será governada pelos outros e pelas circunstâncias. E agora? Sempre que você sentir uma emoção, você vai lá e você pergunta: quem vai assumir o volante agora? O seu impulso ou o seu governo? As suas mãos ou o sentimento que você está sentindo aí nesse momento? Criado por terceiros, quartos e quintos.